Todo mundo com essa folhinha? Sim. Não precisa anotar, tá? Anotem na própria folha. A folha tá aí para vocês irem seguindo, que a gente vai trabalhar aí com vocês. Antes de mais nada, eu procurei trabalhar aqui nesta folha os principais tópicos que costumam cair nas provas da ESAF, focando aí no caso aquelas partes lá das propriedades lógicas, tá? Não podemos nos esquecer de fazer o mínimo. De nada adianta você detonar uma matéria e reprovar na outra, tá certo? E essa primeira prova de vocês, historicamente, é a prova mais chata. Português, línguas, as minhas matérias, normalmente são provas assim que o aluno sai da prova falando: ai, se eu tivesse mais tempo. Então, procurem fazer o mínimo. Fez o mínimo, vai naquela matéria que você menos curte e detona nela para poder fazer uma pontuação. E aí depois vai naquelas que vocês normalmente vão bem e desfrutem aí do sucesso, tá bom? Vamos iniciar a nossa brincadeira? Vamos. Oi, tá sem? Alguém mais tá sem? Todos com? Então tá bom. Estúdio EBIM para mim. Vamos lá. Primeira coisa para a gente estar trabalhando aqui com vocês é aquele papo de regra do E. Gente, toda vez que vocês forem fazer cálculo de probabilidade, pintar a regra do E, o que a gente não pode esquecer? Começa com P. Permutar, né? Eu coloquei uma questão aí que caiu em uma prova da ESAF, agora de qual de cabeça eu não vou lembrar. Mas essa questão é exatamente o que costuma ser cobrado em provas da ESAF. Estúdio, joga na apostila para mim. Tem aí uma questão aí no final aí desse resuminho que vocês já conhecem. Joga 100% para mim e fica mais fácil para eu poder buscar as questões. Isso. Então essa questão aqui, ela resume muito bem a regra da probabilidade aí nossa. Ele dá para vocês aí o lance de um dado honesto, né? E pede que você lance esse dado 3 vezes e pede o valor mais próximo da probabilidade de o número 1 sair exatamente uma vez. Então você quer que o 1 saia uma vez e nos 2 outros lançamentos não saia quem? O 1. Então a primeira coisa que você vai fazer é o cálculo normal de probabilidade. Classe, qual a probabilidade de lançar um dado e sair o número 1? 1/6. E qual a probabilidade de lançar um dado e não sair o número 1? 5/6. E aqui de novo 5/6. Pelo amor de Deus, não se esqueçam de permutar. Se você só fizer isso, você vai errar. Porque eu não estou querendo que saia o 1 primeiro e depois não saia o número 1. Lembra que quando não falar nesta ordem, eu não posso me esquecer de permutar. E aí a permutação a gente vai fazer o cálculo aqui separadamente. Quantas letras eu estou vendo aqui, entre aspas, letras? 3. E tem alguma letra que repete mais de uma vez? Sim, né? O não 1. O não 1 está repetindo quantas vezes? 2. Então o aluno vai sempre usar essa regrinha, total de letras ou total de números, e embaixo você vai dividir pela quantidade de repetições. Quanto deu aqui? 2. Fiz essa continha, 3. E aí você finaliza a conta fazendo a continha que você iria fazer, multiplicando por 3. Esqueceu disso, gente? Provavelmente você vai perder alguma questão na hora da prova. A regra do E é algo que despenca nas provas da nossa amiga ESAF. E quando costuma cair a regra do E, ou cai desse jeito, ou cai daquele jeito lá, chamado binomial, que em seguida a gente vai trabalhar em uma questão de concurso, que é a mesma coisa que isso que eu fiz agora. Só terminando aqui a continha, corto esse 3 com esse 6, deu 2, a minha brincadeira deu 25 dividido por 72. 25 dividido por 72, vamos lá fazer essa continha aqui com vocês. 0,4 estoura 3. Classe, já não está dando 30 alguma coisa por cento? Para que fazer a conta até o final e perder tempo de outras matérias preciosas? Vai dar 30 alguma coisa. Olhem as alternativas. Qual a única que é 30 alguma coisa? A.
Tá? Então não se esqueçam disso. Esse truque de fazer um pouquinho de conta e olhar as alternativas é válido para estatística, é válido para financeira e é válido também para o raciocínio lógico. Se cair uma dessas, dá para a gente pontuar ou não? Então vamos para a próxima. Estúdio, joga na próxima aí. A próxima é do assunto. A próxima questão que eu quero trabalhar com vocês não está na sequência, de um assunto chamado probabilidade binomial. Classe, a probabilidade binomial, apesar de ser uma distribuição de probabilidade, isso daqui nada mais é do que a regra do E. Então muitos acham que de repente, isso é analista, analista não cai distribuição de probabilidade. Só para vocês terem uma ideia, essa questão caiu numa prova da Receita Federal no ano de 98 e nem falava distribuição de probabilidade. Então a binomial, apesar de ter uma fórmula toda complicada que vocês estão vendo aí no material de vocês, não precisa decorar essa fórmula. Isso aqui é igualzinho o que a gente fez agora há pouco. Eu quero sortear quantas pessoas? 10. São 10 pessoas que eu estou sorteando e quero a probabilidade de exatamente 7 pessoas selecionadas possuírem carros o quê? Então, olha lá, ó. São 7 pessoas de carros importado. 3, 6, 7 e as outras 3 para completar os 10 sorteios terão carros nacionais. Classe, segundo o enunciado, qual a probabilidade de ter carro importado? 10%. Só que você não vai ficar fazendo 10 vezes 10 vezes 10 7 vezes. Você vai pegar o 10% e elevar a sétima. Se 10% é a probabilidade de ter carro importado, qual a probabilidade de não ter carro importado? 90. E aí você vai pegar o 90 e multiplicar o 90 quantas vezes? 3. Que eu não posso me esquecer de fazer na hora da prova? Permutar. E a permutação você vai contar a quantidade de letras. Quantas letras tem nesse sorteio? 10. A letra I repete quantas vezes? 7. E a letra N repete quantas vezes? 3. Se você efetuar essa conta está dando 120. Esqueceu de fazer essa conta? Tem a sua resposta? Tem. Então cuidado para não errar nisso, tá? Errou nisso, zoou sua brincadeira. Então a regra do E, gente, é algo que é muito abordado em provas da nossa amiga ESAF. E quando eu falo regra do E, eu estou falando em distribuição binomial também. Beleza? Outra questão que cai em probabilidade é um papo de condicional, probabilidade condicional. Para cair uma questão de probabilidade condicional, ele tem que dizer no enunciado que para acontecer aquilo, aconteceu uma outra coisa. E sempre que cair a tal da probabilidade condicional, a ESAF gosta de cobrar questões mais ou menos parecidas com essa que eu vou mostrar agora aqui para vocês. No assunto bicondicional, nós temos aqui umas formulinhas, já eu escrevo essa formulinha para vocês, e aqui tem um enunciado de uma questão de probabilidade condicional. Como que eu identifico que a questão é de probabilidade condicional, Sérgio? Sempre que ele pedir uma probabilidade e dizer que uma outra coisa aconteceu. Acompanhe a leitura dessa questão número 1. Uma grande empresa possui 2 departamentos, um de artigos femininos e outro de artigos masculinos. Para o corrente ano fiscal, o diretor da empresa estima que a probabilidade de os departamentos de artigos femininos e masculinos obterem uma margem de lucro de 10% são iguais a 30% e 20%. Essa é a probabilidade individual, 30% para o masculino, 20% para o feminino. Além disso, contrário. Além disso, ele estima em 5,1 a probabilidade de ambos os departamentos obterem a tal da margem de lucro. Então isso aqui é a probabilidade dos dois juntos terem essa tal margem de lucro. No final do ano fiscal, o diretor verificou que o departamento de artigos femininos obteve uma margem de lucro de 10%. Gente, olha só aqui o que está condicionado. Eu sei que o departamento feminino obteve a margem de lucro.
A probabilidade condicional, ela surge toda vez que você sabe que uma coisa já aconteceu. Então, ó, tá dizendo ali, o artigo feminino teve a margem de lucro. Desse modo, que modo, Sérgio? Ué, com o departamento feminino tendo a tal da margem de lucro. A probabilidade do departamento de artigo masculino ter atingido essa margem de lucro é igual a quanto? É o que a gente vai calcular aqui. Probabilidade condicional. Essa é a notação de probabilidade condicional. Tá escrito aí na apostila, ninguém precisa escrever, tem isso daqui. Isso aqui é a probabilidade de A acontecer sabendo que o B aconteceu. Tá certo? Isso é o que a gente chama de probabilidade condicional. E para o aluno fazer um exercício de probabilidade condicional, ele vai pegar a probabilidade dos dois juntos, dividido pela probabilidade do que aconteceu. Sempre assim para fazer um exercício de probabilidade condicional. Em cima você coloca as duas probabilidades juntas. E embaixo você coloca o que aconteceu. No caso dessa questão, qual é o valor dos dois departamentos terem essa tal margem de lucro que está dado no enunciado? Não é 5,1%? E qual a probabilidade do que eu sei que aconteceu? Não, 10% é a margem de lucro, gente. Eu não sei que ocorreu a margem do feminino. E qual que é a probabilidade do feminino acontecer? Então, sempre assim, você vai, toda questão de probabilidade condicional, em cima você coloca a probabilidade dos dois juntos e embaixo você coloca o que aconteceu. O que aconteceu? O feminino teve 10% de margem de lucro. E a probabilidade do feminino ter essa margem, o enunciado falou que era quanto? 30. Então, se eu dividir os dois juntos pelo que aconteceu, eu vou obter o masculino. Mais ou menos, gente, seria isso, ó. Masculino e feminino dividido por feminino, corta, ficou quem? Masculino, tá? Masculino e feminino, se eu dividir pelo masculino, eu vou ter quem? Feminino. Toda vez que vocês tiverem uma questão de probabilidade condicional, não se esqueçam. Em cima vocês colocam as duas probabilidades juntas e embaixo você coloca o que aconteceu. Feito isso, tem essa resposta, 17%? Tem? Legal. Continuando ainda na nossa brincadeirinha. Agora o que eu vou conversar agora não cai para analista. Quem for analista, feche o olho que isso não interessa para vocês. Poisson. Gente, questões de Poisson, o aluno só precisa de uma coisa, a formulinha e saber o que é o ni, o U. Então, comigo aqui, joga na lousa, estúdio. Poisson caiu no último concurso da Receita Federal e um monte de aluno optou por não decorar a fórmula do Poisson. Resultado, perdeu uma questão que teoricamente não era difícil de se fazer. Então, o grande segredo do Poisson é você lembrar da formulinha. Lembrou dessa formulinha, a chance de você acertar uma questão de Poisson é grande. Só que você precisa tomar cuidado com o U. Esse U é um negócio chamado média, mas na verdade não tem nada de média. Soma e divide pelo número de elementos. U é um parâmetro de comparação. Vamos ler a questão para achar esse U. Suponhamos que os defeitos em fios para tear possam ser aproximados por um processo de Poisson, com média de 0,2 defeitos por metro. Inspeciona-se pedaços de 10 metros de comprimento. Eu quero a probabilidade de ter exatamente nenhum defeito. Nenhum defeito seria quantos defeitos? 0. Então, eu estou calculando a probabilidade de 0. Vai ficar e elevado a menos U elevado a 0 dividido por 0 fatorial. Qualquer número elevado a 0 vale 1. 0 fatorial, 1. Então, gente, o grande segredo agora é você achar o valor do U. Se você achar o valor do U, você matou essa questão. Qual o maior problema? É o aluno achar que o U é 0,2. Só que, gente, 0,2 é defeitos para quantos metros? 1 metro. Eu estou inspecionando quantos metros de tecidos? 10.
Então, se 1 metro tem 0,2 defeitos, se 1 metro tem 0,2 defeitos, 10 metros terão quantos defeitos? Esse é o U. Esse é o U. Então, só cuidado com o cálculo desse U. Esse U sai por uma regrinha de 3. 1 metro, 0,2 defeitos. 10 metros, X defeitos. Fez a regrinha de 3, essa é a tal da média, o tal desse parâmetro de comparação. Então, o maior segredo do Poisson é você saber a formulinha, tá bom? Tem mais outra questão que eu quero trabalhar aí com vocês. Vamos virar aí a folha. Virando a folha, nós encontramos uma questão de curva normal. Acharam? Gente, essa questão de curva normal, vamos abraçar ela aqui. Tem um resumo aqui, né, sobre curva normal, só para o aluno lembrar, mas a gente vai usar esse resumo aqui na questão. Toda questão de curva normal, o aluno não pode esquecer que ele tem que transformar o x em z. E para transformar o x em z, você vai usar a formulinha x menos a média dividido pelo desvio padrão. Se vocês olharem na página 1, tem lá essa formulinha para vocês, tá certo? Então, primeira coisa que eu tenho que me preocupar aqui é o seguinte: as vendas de um mês de um determinado produto em reais têm distribuição normal com média 500 e desvio padrão 50. Então, ó, a média é 500 e o desvio padrão é 50. Se as vendas em um determinado mês foram superior a 600, 600 é o meu x. Então, primeira coisa é transformar os 600, que é o x, em z. Me ajudem na continha. 600 menos 500, dividido por 50, 2. Então, o meu z é 2. Descobriu que o z é 2, você consegue encontrar o valor da probabilidade. Mas não quer dizer que esse é o valor da probabilidade. Vamos interpretar o que ele quer. Ele quer que as vendas sejam o quê, gente? Superior a 600. Então, vamos agora montar o gráfico aqui. Numa curva normal, esse cara bem no meio chama-se quem? Média. E a média padronizada vale 0. O meu 600 está aqui, né? Se aqui é 500, aqui é 600. O 600 padronizado vale 2. Eu quero que as vendas sejam superior a 2, não é essa a minha intenção? Quando eu trabalho com a tabela curva normal, o cara ele dá dando isso tudo para vocês. O 97,7 que a gente olhou na tabela, deixa eu só confirmar se é esse valor, o 97,7 é a probabilidade desse ponto até esse. Só que eu não estou querendo isso, eu estou querendo esta parte aqui em vermelho. Como é que eu faço para achar essa parte em vermelho e finalizar essa questão? Tira 100, né? Tira 100. Então, se eu tirar o 100% do 97,7, eu mato essa questão. Tem a resposta 3,3% aí? Sérgio, fiz conta errada. Tem a resposta 2,3% aí? Matamos a brincadeira. Eu coloquei aí na apostila de vocês mais coisa para vocês darem uma lida aí, quem quiser dar um gásinho final em estatística. Mas normalmente quando cai estatística, o que costuma cair? Média, moda, mediana. Gente, isso não precisa revisar, vocês já sabem. Ai, Sérgio, não sei não. Sabem, tá certo? Sabem. Não precisa, né? Ai. Tá? Outra coisa que cai bastante é aquele papo de variância amostral. Se falar variância amostral, não se esqueçam de calcular a variância e depois o quê? Multiplicar por n e dividir por n menos 1. Então, vamos fazer uma conta. Que cai uma questão de média, moda, mediana. Um ponto já garantido.
que cai uma questão só de cálculo de variância. Aí pode ser tanto a variância ou a variância amostral. Acredito eu, mais outro ponto garantido. Não se esqueçam que se os números forem altos, para você fazer aquele lance de subtrair, para diminuir as continhas, né? Então, mais outro ponto. Probabilidade, não posso me esquecer que normalmente quando cai probabilidade é a regra do E. E na regra do E, o que a gente faz? Permuta, tá certo? Então, eu acredito que aqui a gente já tem 3 pontos. Eu acredito que possa cair Poisson curva normal ou um ou outro aí mais para a gente poder chutar. Mas esses 3 pontos aqui, gente, já estão 3 pontinhos aí que costumam cair na prova de vocês. Legal? Outro assunto que eu coloquei aí para vocês depois em casa darem uma olhadinha, tá certo? É matemática financeira. Reparem que eu fiz um formulário inteiro para vocês de tudo de financeira, tá certo? Tem um formulário aí gigantesco para vocês levarem na hora da prova. Nas dicas não tem esse formulário, então levam essa folhinha para vocês lembrarem aí das formulinhas que nós trabalhamos ao longo do tempo. É normal, pelo menos no último concurso, caiu uma só questão de matemática financeira. Então, se de repente cair para vocês uma única questão de matemática financeira, eu arrisco cair a questão que está na última folha dessa listinha. Então, eu gostaria de fazer junto com vocês, e o aluno que sentir um pouco de dificuldade, pegue algumas questões que nós fizemos durante o curso e executem elas. Vamos dar uma olhada? Lousa, joga na apostila para mim. O assunto é taxa nominal e taxa efetiva. Taxa nominal e taxa efetiva. Dá uma lida depois nesse resumo que eu fiz para vocês, tá? Mas aqui eu estou abraçando mais as questões que eu acredito que devam cair para vocês, tá? Bom, joga na apostila para a gente resolver essa questão. Vamos lá. Classe, cuidado no que vocês vão falar para mim, senão sai um mão desse papel dando tapa na cabeça de vocês, né? Um banco paga juros compostos de 30% ao ano com capitalização semestral. Qual a taxa anual efetiva? Primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual a taxa dada nessa questão? Isso, não esqueçam disso. Se falar 30%, errou, tá? Falou capitalizado semestralmente, bimestralmente, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é transformar a taxa de maneira proporcional. 30 ao ano para semestre, 15% ao semestre. De posse dessa taxa, eu estou querendo o quê, gente? Anual. E aí eu vou usar que método na transformação? Equivalente. Para transformar uma taxa de maneira equivalente, eu tenho 1 mais 15% igual a 1 mais I. Classe, 1 ano. Quantos semestres? Ou não esqueçam daquela regrinha. O número 1 sempre fica... Classe... Na maior o quê? Unidade. O número 1 sempre ficará do lado da maior unidade. Ano e semestre, a maior unidade é ano. Não acredito em tabela para vocês. Aí então é sempre legal o aluno fazer essa continha daqui no braço. Se tiver tabela, ótimo. Mas se não tiver tabela, lembra de fazer no braço. E essa conta fazendo no braço vai dar 1,3225. Aí você vai liquidar aqui a continha e vai realmente matar a questão. Tem essa resposta, 32,25? Tem. Alternativa correta, a letra D de dado. Tá ok? Então, financeira não vou gastar muito tempo, porque se cair uma única questão, pode ser que a tendência caia sempre uma. Mas, ó, coisas normais que caíam nas provas da ESAF. A ESAF adorava, quando cobrava só matemática financeira, renda certa. Então, saber aquele lance que A igual a P vezes SNI é bem legal aí se a gente dá uma olhadinha. Tem um formulário aí para vocês darem uma olhadinha, tá bom?
Vamos agora para o que mais cai nas provas, que é o raciocínio lógico. Vamos lá? Em raciocínio lógico, primeira questão que eu quero trabalhar com vocês é esse papo de determinante. Joga na apostila para mim. É muito normal nas provas da ESAF eles oferecerem os enunciados e não oferecer a matriz. Acharam essa questão? Está lá onde tem determinante. Que página que é? 4. Tá? Juntos? Se cair questões desse naipe de propriedade, é altamente legal a gente decorar essas propriedadezinhas que estão aí em cima, né? Aí em cima vocês estão vendo que o determinante da matriz inversa é o que está escrito aí que vocês estão vendo? É o inverso do determinante da matriz principal. Então é muito normal na hora da prova ele falar que o determinante da matriz principal é 3 e pedir a matriz inversa. Se de repente cair isso, você só precisa lembrar que a matriz inversa, o determinante é o quê? O inverso do determinante da matriz principal. Se o determinante da matriz principal é 3, o determinante da inversa será 1/3. Outra propriedade interessante que tem aí é o da transposta. Classe, qual é o valor segundo que está escrito aí, que vocês estão vendo em cima dessa questão 19, que o determinante da transposta é o quê? É igual ao determinante da matriz principal. Uma questão clássica de provas da ESAF é assim. Ele dá para vocês que o determinante da matriz principal é 3 e ele pede o determinante da transposta, da inversa da transposta. O aluno quando vê isso, ele fala, caraca, não vou conseguir fazer isso não. Vai devagar, vai devagar. Vamos lá? Gente, eu não quero o determinante da transposta, da inversa da transposta. Vamos começar aqui dentro. Se o determinante da matriz principal é 3, o determinante da transposta vai ser quanto? 3. Tudo bem? Se o determinante da transposta é 6, qual vai ser o determinante da inversa da transposta? 1/3. Se o determinante da transposta da inversa é 1/3, qual o determinante da transposta da inversa da transposta? É difícil falar. Quanto é? É só você seguir a propriedade, tá? Então é muito normal as provas da ESAF cobrar as propriedades sem dar o determinante. E o aluno que não sabe essas propriedades, qual que é a tendência dele? Inventar uma matriz. É verdade, inventa uma matriz, aí o que ele faz? Ele faz o cálculo da transposta e calcula o determinante. Depois ele pega a transposta, calcula a inversa, calcula o determinante. Então se você sabe a propriedade, usa ela, tá? Não se esqueçam, o determinante da inversa, 1/A, e o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz principal. Outra propriedade que cai muito é a que caiu para essa questão que nós já vamos fazer, onde ele pede o seguinte, ele dá para vocês que o determinante de uma matriz de ordem 4 é 5. E ele pede para você calcular o determinante 3 vezes A. Ele quer o determinante da matriz A multiplicada por 3. Toda vez que ele pegar um número e multiplicar uma matriz, o valor do determinante será a constante elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz. Em outras palavras, classe, qual que é a ordem da matriz? 4. Então, como é que eu vou fazer aqui? 3 elevado à quarta vezes 5. Aí você vai fazer essa continha, está dando 81 vezes 5, a resposta será 405. Então, se você multiplicar uma constante a toda uma matriz, essa constante ela ficará elevado à ordem vezes A. Ok?
Estamos chegando próximo da resolução da questão 19. Então, por que que uma matriz vai ficar 3 elevado à ordem dela? Aqui tem uma linha, aqui tem uma linha, aqui tem uma linha, aqui estão as 4 linhas da matriz, tudo bem? Quando você multiplica uma matriz por 3, toda a linha está multiplicada por 3, toda essa linha está multiplicada por 3, toda essa linha está multiplicada por 3 e toda a quarta linha está multiplicada por 3. Então, todos os elementos de todas as linhas estão multiplicados por 3. Como você multiplica 3 vezes 3, 3, 3, aqui você não está multiplicando 3, 4 vezes, por isso que fica 3 elevado à quarta. Acontece que às vezes o examinador inventa, ele fala, multiplica uma linha por 3... e a última linha multiplica por 5. Aí, então, ao invés de ficar 3 vezes 3, 4 vezes, vai só ficar 3 vezes 5. E é o que acontece nessa questão. Olha só. Seja uma matriz quadrada 4 por 4. Se multiplicarmos os elementos da segunda linha por 2 e dividirmos os elementos da terceira linha por menos 3, ele quer saber como ficará o determinante dessa nova matriz. Isto é, eu estou multiplicando uma linha por 2 e uma coluna eu estou dividindo por menos 3. Logo, quanto vai dar aqui? Menos 2/3. Tá certo? Se eu multiplicasse todas as linhas por 2, ficaria 2 elevado à quarta. Se eu dividisse todas as colunas por menos 3, ficaria menos 3 elevado à quarta. Como é uma linha e uma coluna, você não vai elevar nada. Fica só vezes 2 e vezes menos 3. Ok essa propriedade? Cuidado, gente, tá? A nossa colega Raquel até sonhou que ia cair isso, não foi, Raquel? Normalmente quando alguém sonha, cai, né? Matriz. Isso aqui não deixa de ser, entre aspas, matriz, tá? Normalmente quando cai matriz, outro assunto também. A ESAF gosta de colocar uma matriz e dar seno e cosseno. Tá? Então isso a ESAF gosta, ela dá uma matrizinha e pede trigonometria ali dentro. Se cair isso, não se esqueçam que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a quanto? 1. Eles adoram trabalhar desse jeito aí. Ou aqueles negocinhos de cosseno de A mais B, seno de A mais B. Vamos ver se vocês lembram daquele poema. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Se for A mais A, né, lembra que fica seno A, cosseno A, cosseno A. E como é que é o cosseno de A mais B? Não esqueçam disso daí, né? Cossa, cossa, senta, senta. Cosseno A, cosseno B, se está somando, vira menos. Seno B, seno A, seno B. Tanto faz a ordem aí, tá bom? Normalmente eles gostam de associar isso no cálculo do determinante, tá bom? Na lousa. Outro ponto também aqui para a gente conversar com vocês. Aqui é um papo mais sério, tá? Vocês estão vendo aí nas propriedades lógicas, né? E nem marquei qual que é a resposta que tem menos 2/3, gente, na questão. Letra E. Legal. Um outro papo sério que eu quero bater com vocês são as propriedades lógicas. As propriedades lógicas estão na página 3 de vocês. Acharam? E olhando as propriedades lógicas, tem uma novidade aí. Gente, nas 2 últimas provas de raciocínio lógico que a ESAF fez, caiu essa propriedade aí. Estão vendo uma 5ª propriedade? Tudo indica que de repente pode cair essa novidade para vocês. E se cair, comigo na lousa. Ó, atenção que isso aqui é novidade. Ele dá uma frase com C e somente C e pede uma frase equivalente. Se cair uma frase com C e somente C e ele pedir a equivalente, vocês têm que memorizar esta propriedade. P então Q, E não P, seta não Q. Isso aqui, gente, precisa estar memorizado. Tá errado ali? Então arrumem. O que tá? Então. Arrumem aí. Arrumaram? P então Q, E não P então Q. Classe, nas 2 últimas provas que a ESAF cobrou o raciocínio lógico, caíram esta propriedade.
É só lembrar. P então Q, ó, é na mesma ordem. E aí depois você nega as duas. Se você lembrar disso, olha só como é que fica as questões de raciocínio lógico que tem aí. Vamos dar uma olhada? Estúdio, apostila. Achei. Volta lá para a apostila, para o EBIM. Gente, olha lá a frase. Seja D um conjunto de pontos da reta. KFL categorias possíveis para classificar D. Uma expressão que logicamente é equivalente à afirmação. D é K, C e somente C. Estão vendo? Se pintar o C e somente C e ele desejar a equivalente, não se esqueçam que vai virar então, depois vem que conectivo? E aí depois nega na ordem. Então vamos procurar onde está isso olhando as alternativas. D é K, C e somente C, D é F e D é L. Cuidado aqui, tá? Muito cuidado aqui. Quando eu trabalho com negação, o E vai virar o quê, gente? Ou. Né? Então quando eu for fazer a parte de negação, o E vai virar ou. Não se esqueçam disso. Então eu tenho que procurar uma frase que diz D é K, então D é F e D é L. Tem algum lugar assim? D é K, então D é F e D é L. Qual? Letra? Ih, então já foi de graça, acabou. É a única que está assim. Olha lá. D é K, então D é F, D é L. Depois vem que conectivo? E. E agora você vai negar. D não é K, então, cuidado agora, gente, que quando eu faço a negação dessa parte roxa, o E vai virar o quê? Ou D não é F, ou D não é L. Classe, isso daqui caiu na última prova do CGU. CGU aconteceu há quantos meses atrás aí, mais ou menos? 2 ou 3? Acho que 3. Então, cuidado com essa propriedade, porque antes desta prova, isso já havia caído numa prova de fiscal de rendas do estado do Rio de Janeiro, feito pela ESAF. Vamos ver? Postila, estúdio, que é essa questão 2. Volta para lá. Olha lá a frase. A proposição, um número inteiro é par, se e somente se o seu quadrado for par. Classe, pintou se e somente se, como é que fica a regrinha que a gente está decorando hoje? Então, e então. Então, aonde eu vejo um número é par, então o seu quadrado é par. Onde tem isso? Um número é par, se o número é par, se o número inteiro é par, então o seu quadrado é par. Onde tem isso? Na letra A, que mais? E na letra B não, né, gente? Porque depois tem que virar E, né? É então e então. Então a letra B, a letra C já está fora e a letra E também já está fora. Fico na dúvida entre a letra A e a letra D. Então, beleza, letra A está ok, letra B está ok. Aí agora o aluno não pode esquecer que a próxima parte vai ficar negação da primeira, então a segunda parte, negação da primeira, então negação da segunda. Aonde então eu encontro se o número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se um número inteiro não for par, então o seu quadrado não é par. Onde eu encontro isso? A. Tá? Então isso aqui é uma propriedade que já caiu 2 vezes e nas 2 últimas provas. É bem capaz, se ele quiser sacanear vocês, ele coloque isso novamente. As demais propriedades que tem aí para a gente brincar... As demais propriedades que tem aí para a gente brincar já são as conhecidas. Vamos ver como é que vocês estão com as conhecidas. Então, virando então. Qual que é a regra do então virando então? Inverte e nega. Então, virando ou. Nega a primeira, mantém a segunda. E se pedir negação, negação, parênteses.
Vamos ver isso? Lousa. Joga na apostila para mim. Pode aumentar o zoom aí para mim para 260 que a gente resolve aí na apostila. Legal. Gente, olha lá. Considere a seguinte proposição. Se chove ou neva, então o chão fica molhado. Classe, pelas alternativas, o então vai virar aqui conectivo. E o então virando então, qual que é a regra? Inverte e nega. Muito cuidado na hora que eu negar aqui. Negação de chove ou neva, como é que vai ficar? Não chove e não neva. Certo? Onde tem a frase, se o chão não está molhado, ele chama de seco, né? Se o chão está seco, então não chove e não neva. E. Tá ok? Então virando então, inverte e nega. E não se esqueçam que ao negar, se negar e, vira ou, se negar ou, vira e. Próxima questão. Essa próxima questão aqui tem uma pegadinha estúpida. Que se o aluno bobear, ele perde a questão por bobeirinha. Novamente eu tenho então virando então. E então virando então, a regra não é inverte e nega? Não posso me esquecer que a negação de maior que 7 é o que, turma? Menor ou igual. E a negação de menor ou igual vai ser o que, turma? Maior, só maior. Tá? Só maior. Então, onde é que eu vejo? Se y é menor ou igual a 7, então x é maior que 4. Letra A. A sacanagem é o lance de negação de maior é menor ou igual e a negação de menor é maior ou igual. Não se esqueçam disso, tá bom? Próxima questão aqui para a gente poder continuar o nosso trabalho. Questão número 5. O que ele pede? Classe, ele está querendo a equivalente do conectivo ou. O ou só pode virar um único conectivo. Qual o conectivo que ele vai virar? Então. E qual que é a regra do ou virando então ou do então virando ou? Nega e mantém a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Nega a primeira, como é que vai ficar se eu negar a primeira? Se João chegou, então Maria está. Lembra? Nega a primeira, mantém a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, gente, essas regrinhas é sempre legal a gente saber, tá? E a última aqui, para a gente poder ir para a lógica de argumentação e finalizar a nossa brincadeira aqui com vocês. Classe, ele pede negação. Toda vez que fala negação, eu não tenho que pegar, colocar a frase entre parênteses e colocar o símbolo de negação. E aí, quando eu ponho o símbolo de negação, não posso me esquecer que a propriedade só funciona com quais conectivos? E ou. Então, vamos começar a leitura? Ana e Pedro não vão ao cinema, ou Maria não fique em casa, né? O ou vira e o e vira ou. Aonde eu tenho Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria fica em casa. Onde eu tenho isso? Letra? Não fica em casa. Onde é que eu tenho? D de dado. Não, D não, gente. Bola. Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria não fica em casa, tá? Só para a gente poder trabalhar aqui, vai na apostila, vai no EBIM para mim. Estúdio. Aí. Classe. E se pintar a negação de P, então não que? E se ele quiser negação de P, então não que? O que eu preciso fazer com essa frase para poder aplicar a distributiva? Transformar em ou. Transformando em ou, vai ficar não P ou não que. Apliquem a distributiva P, E, Q. Não se esqueçam da distributiva. O E vira ou e o ou vira E. Legal?
E para a gente matar de vez a nossa revisão hoje e ir embora para casa, vamos trabalhar lógica de argumentação? Vamos lá? Página 4. Deixa eu até ler a questão, que essa questão é horrível de ler. Gente, a ESAF adora colocar nomes com a mesma letra. Martinho, Márcio, Marta. E, gente, se você bobear, você acaba colocando linguagem simbólica errada. Então, na hora da prova, se cair alguma questão assim, cuidado, atenção especial para não errar de bobeira, tá? Vamos até ler com calma aqui a questão para a gente não se atrapalhar. Gente, primeira coluna, página 4. Acharam? Entre os membros de uma família? Lá vamos nós. Entre os membros de uma família existe o seguinte arranjo. Se Márcio vai ao shopping... Deixa eu colocar aí, meu Deus do céu. Vou me atrapalhar já já. Se Márcio vai ao shopping, então Marta fique em casa. Se Marta fique em casa, então Martinho vai ao shopping. Se Martinho vai ao shopping, então Mário fica em casa. Vou chamar de X isso daqui. Dessa maneira, se Mário foi ao shopping... Gente, se a frase X é Mário fica em casa, Mário foi ao shopping, eu vou chamar de negação de X. Tudo bem? Quando tem uma frase sozinho, fica molezinha a questão, né? Por onde eu começo? Primeira, segunda, terceira ou quarta frase? O que eu ponho aqui? Aqui fica... Aqui vai ficar... E agora eu vou procurar qual é a alternativa que é verdadeira. Você tem que tomar cuidado que Mário fique em casa e depois fala Mário foi ao shopping. Mário foi ao shopping, Mário não fica em casa. Tá? Letra A. Marta ficou em casa. Marta ficou em casa é uma frase falsa. B de bola. Martinho foi ao shopping. Martinho foi ao shopping é uma frase falsa. Márcio não foi ao shopping e Marta ficou em casa. Aliás, verdadeiro e falso, o que deu? Falso. Letra D de dado. Márcio e Martinho foram ao shopping. Márcio foi ao shopping é M. Martinho foi ao shopping é T. Falso e falso dá falso. Não é a A, não é a B, não é a C, não é a D. Qual a alternativa correta? E. Vamos só nos certificar que é a E. Márcio não foi ao shopping e Martinho foi ao shopping. Vamos voltar. Senão vai ficar falso e falso tudo. Vamos ver. Márcio foi ao shopping, estou chamando de M. Marta fica em casa, estou chamando de C. Marta fica em casa, Martinho vai ao shopping, chamei de T. Martinho vai ao shopping, estou chamando de T. Mário fica em casa, estou chamando de X. Desta maneira, se Mário foi ao shopping, Mário foi ao shopping, negação de X. Se aqui é verdadeiro, aqui fica falso, até aí deu tudo certo. Tá ok? Letra D de dado. Márcio foi ao shopping, estamos chamando de M. Essa é a letra D. E Martinho foi ao shopping. Martinho foi ao shopping, estamos chamando de T. Falso e falso dá falso. Letra E. Márcio não foi ao shopping, negação de M. E Martinho foi ao shopping. Eu posso ter errado alguma digitação aqui. Não, não dá.
Vamos para 33. Eu devo ter errado alguma digitação aqui. Não, mas dá na mesma, dá na mesma. Dá na mesma, certeza, certeza. Tem alguma digitação errada aqui, tem alguma digitação errada. Eu deveria ter só copiado a figura, aí não dava problema. Bom, mas gente, na hora da prova, para dar certo, tinha que ser assim. Não M, por exemplo, na letra E, ou não T. Aí ficaria verdadeiro e verdadeiro, seria E, faz de conta correta. Tá bom? Oi? Vamos então para que caiu na prova da ESAF, que essa aí tá corte em copy e não tem nenhum problema. Se alfa igual a raiz cúbica de E, então beta igual a raiz cúbica de E. Se alfa igual a E elevado ao cubo, então beta ou θ igual a raiz cúbica de E. Se θ é igual a E elevado ao cubo, então beta igual a E elevado ao cubo. Se θ igual a raiz cúbica de E, então alfa igual a raiz cúbica de E. Considerando que as afirmações são verdadeiras, segue-se, portanto. Classe, nós temos aqui um problemão. Quem pode me dizer qual é o problemão aqui? Não tem frase sozinha. E quando não tem frase sozinha, como é que se resolve a questão? Chuta. Você escolhe uma das frases e chuta. Vamos lá? Socorro. Você quer chutar a primeira, segunda, terceira ou quarta? A terceira. Como que você quer que esta frase seja verdadeira no teu chute? Pode ser verdadeiro, verdadeiro? Pode? Vamos fazer? Lembra, só não pode ser o quê? Verdadeiro, falso, né? Verdadeiro, verdadeiro. Vamos finalizar aqui. Se isso aqui é verdadeiro, isso daqui fica? Então aqui também é falso. Se negação de B é verdadeiro, B fica? Aqui também é falso. Classe. Se isso aqui é falso, isso daqui fica? Se alfa é falso, isso daqui fica? O que está dando todo esse parênteses? Pode ter verdade seta falso? Não, então significa que o chute que a Socorro fez não deu certo. Não deu certo, retorne e chute de novo. Vamos chutar. Opa, já escutei alguém falando. Posso chutar falso, falso, Socorro? Vamos lá? Falso, falso. Se esse cara é falso, esse cara fica? Esse fica? Se negação de B é falso, B fica? O A é? Não pode ser verdadeiro ou falso, né? Não pode ser verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui. Se esse cara aqui é verdadeiro, o A ali não pode ser verdadeiro ou falso? Como que eu vou descobrir o valor do A? Na última frase. Se esse cara é verdadeiro, obrigatoriamente o A tem que ser? Logo, negação de A e o A, pronto. Descobri um que deu certo, agora a gente olha as alternativas. E olhando as alternativas, o A, o B e essa letra θ é raiz cúbica de E. Por quê? Porque deu verdadeiro. Todos esses caras foram verdadeiros. Aonde eu tenho esta frase? Que o alfa é igual a beta, que é igual ao θ, que é igual a raiz cúbica de E. Letra D de dado. Então, gente, lógica de argumentação sai desse jeitinho. Toda questão é chuta verdadeiro e falso e vai indo assim até encontrar o que você deseja. Legal? Cadê? Suelen. A Suelen chamou a atenção que no jornalzinho das dicas, tá certo? Aquela parte de todo, algum, nenhum, tem um errinho lá, né? Tá certo? Peguem as dicas e fiquem com esta folhinha aberta aí, gente, de vocês. É para acreditar nesta folha daqui, tá? O que está nas dicas tem um errinho lá, agora eu não lembro bem o que que é.
O aluno aqui, no negação de todo, algum, nenhum, confia no que está escrito na minha folhinha, não nas dicas, tá bom? A Suelen pegou um errinho ali de digitação, né, Suelen? Gente, ficamos por aqui, tá certo? Desejo para vocês aí uma excelente prova amanhã. Saibam que o nosso ciclo se encerrou aqui hoje, né? E que nós do Aprovação tentamos fazer o melhor para vocês. Espero que vocês façam o melhor na prova de vocês. Tchau!